Olá! Às vésperas de reunião com Mauro Vieira, Trump sinaliza foco em dólar nas negociações Estados Unidos-Brasil. Crise no sistema educacional. Tempestade provoca deslizamentos e mortes no México. Estudo indica que Ozempic, Mounjaro e Wegovy podem retardar efeitos do álcool e reduzir a vontade de beber. Operação conjunta do ICE e Patrulha Rodoviária de Oklahoma detém 120 pessoas em 3 dias. 2 adolescentes são presos com 400 cartuchos de vape de THC. Guarda Costeira dos Estados Unidos apreende 45,5 toneladas de cocaína no Pacífico. Confira comigo agora essas e outras notícias no Conecta iCast. Estudo indica que Ozempic, Mounjaro e Wegovy podem retardar efeitos do álcool e reduzir a vontade de beber. Um novo estudo sugere que medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1, como Ozempic, que é a semaglutida, Wegovy, que é semaglutida, e Mounjaro, tirzepatida, podem alterar a reação do organismo ao álcool, retardando a absorção e diminuindo a sensação de embriaguez e o desejo de beber. Segundo os pesquisadores, o efeito ocorre porque esses fármacos, usados no controle da diabetes tipo 2 e no tratamento da obesidade, retardam o esvaziamento gástrico, fazendo com que o álcool entre mais lentamente na corrente sanguínea e mude o pico de intoxicação alcoólica. Participantes em uso de semaglutida, tirzepatida ou liraglutida relataram sentir-se menos bêbados após ingerir a mesma quantidade de bebida e medicações mostram aumento mais lento no teor alcoólico no sangue na primeira hora. Em linha com relatos anteriores, houve também redução voluntária do consumo, achado que levanta a hipótese de um novo caminho terapêutico para pessoas que desejam diminuir a ingestão de álcool, distinto de medicamentos atuais como naltrexona e acamprossato, que atuam diretamente no sistema nervoso central. Os autores reforçam, porém, que os dados são preliminares e exigem estudos maiores e controlados antes de qualquer recomendação clínica. Especialistas lembram que o consumo de álcool não é indicado durante o tratamento e que qualquer decisão deve ser tomada com orientação médica. Às vésperas de reunião com Mauro Vieira, Trump sinaliza foco em dólar nas negociações Estados Unidos-Brasil. Com o encontro entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, previsto para quinta-feira, dia 16, a Casa Branca antecipou um dos eixos da pauta bilateral: a posição do Brasil em relação ao uso do dólar no comércio internacional. Embora o país permaneça no BRICS, o governo brasileiro deixou de sustentar a proposta de substituir a moeda americana nas transações entre integrantes do grupo, ideia que nos últimos meses já havia perdido tração, inclusive entre parceiros como a China, a fim de evitar novos atritos com Washington. Em sinal de pragmatismo, assessores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem esfriar o debate sobre uma moeda alternativa, que exigiria longo período de implementação, definição de parâmetros para equilibrar forças econômicas internas ao bloco e complexas negociações técnicas antes de qualquer adoção. Ao antecipar o tema, o presidente Donald Trump busca ancorar as conversas em um terreno sensível para os Estados Unidos, preservando o papel central do dólar na arquitetura financeira global e criando um ponto de convergência com Brasília no início das tratativas.
A expectativa é que a reunião Marco Rubio e Vieira inaugurem um ciclo de diálogo sobre comércio, investimento e cooperação estratégica, com ênfase na estabilidade cambial e na previsibilidade de regras para o fluxo bilateral. Falta de professores nos Estados Unidos expõe crise no sistema educacional e desafios para estrangeiros obterem visto de trabalho. A escassez de professores nos Estados Unidos alcançou níveis críticos em diversos estados, pressionando distritos escolares a buscarem alternativas emergenciais para suprir as salas de aula. De acordo com levantamentos recentes, 48 estados relatam falta de profissionais em pelo menos uma área de ensino, com destaque para matemática, ciências e educação especial. A situação é mais grave em estados como Flórida, Arizona, Califórnia e Nevada, onde milhares de vagas permanecem abertas mesmo após o início do ano letivo. Diante desse cenário, muitos distritos têm recorrido à contratação de professores estrangeiros, mas o processo enfrenta obstáculos burocráticos e altos custos. Profissionais internacionais que tentam lecionar nos Estados Unidos dependem de visto de trabalho, como o H-1B, que está sujeito a cotas anuais e a uma seleção altamente competitiva. Além disso, mudanças recentes nas políticas migratórias aumentaram as dificuldades. O governo americano anunciou taxas adicionais de até $100 mil para novas solicitações do visto H-1B, o que torna inviável o patrocínio por escolas públicas e pequenas instituições educacionais. A suspensão temporária das entrevistas para o visto J-1, usado em programas de intercâmbio para professores, também agravou o problema. Muitos distritos que dependem desses profissionais internacionais para cobrir áreas carentes relatam atrasos no início das aulas e turmas com substitutos não licenciados. Especialistas alertam que o deslocamento de mão de obra qualificada para outros países pode agravar a crise educacional americana, comprometendo a qualidade do ensino. Enquanto o Congresso debate novas medidas para atrair e reter educadores, profissionais locais denunciam sobrecarga e salários incompatíveis com o custo de vida. Já os estrangeiros, que desejam contribuir com o sistema de ensino, enfrentam um labirinto burocrático e financeiro que limitam suas chances de ingresso no país. A combinação de alta demanda e barreiras imigratórias transformou a educação nos Estados Unidos em mais um campo de disputa entre necessidades sociais urgentes e restrições políticas crescentes. Tempestade provoca deslizamentos e mortes no México. Chuvas intensas que atingiram Huachinango, no estado de Puebla, desencadearam um deslizamento devastador que sepultou casas inteiras, deixando pelo menos 5 mortos e várias pessoas desaparecidas. Agências de proteção civil relatam que mais de 50 horas de precipitação contínua saturaram os morros da região, fazendo com que o solo cedesse. O desabamento ocorreu na colônia Monte Rey, onde ao menos 8 residências foram arrastadas e moradores foram tragados pela lama. Equipes de resgate trabalham sob condições difíceis, com voluntários, soldados e cães farejadores procurando sobreviventes sobre os escombros. A presidente Claudia Sheinbaum esteve no local e prometeu apoio emergencial ao município
especialmente para localizar desaparecidos e socorrer feridos. Entre eles, 2 crianças internadas em estado grave. A tragédia em Chochinango integra um balanço nacional das recentes chuvas fortes que afetaram 5 estados do México: Veracruz, Puebla, Rio Hidalgo, São Luís Potosí e Querétaro, com saldo de 64 mortos, 65 desaparecidos e cerca de 100 mil moradias danificadas, segundo o governo mexicano. Autoridades alertam que ainda há regiões isoladas e vias bloqueadas e que o acesso total ao município só foi restabelecido parcialmente após limpeza emergencial de estradas. A comunidade local enfrenta o desafio de reconstruir vidas e infraestrutura diante de um cenário marcado por perda, destruição e clima adverso. Queda nos casos federais de crimes com armas acompanha redirecionamento de agentes para repreensão migratória. Casos federais envolvendo crimes com armas recuaram neste ano, enquanto parte do efetivo investigativo foi deslocada para operações de controle migratório, segundo dados e relatos internos que apontam uma mudança de prioridades no aparato de segurança. A realocação de agentes, antes dedicados a investigações de delitos violentos, tráfico e porte ilegal, para tarefas ligadas à fiscalização de imigração, coincide com uma queda de aproximadamente 5% nos processos com armas em nível federal. A estratégia defendida pelo governo como resposta à pressão por deportações e grandes operações de rua tem despertado preocupação entre especialistas e membros da comunidade jurídica, que alertam para o risco de enfraquecimento de investigações complexas e para eventuais lacunas na resposta a crimes violentos. Organizações e ex-integrantes da segurança pública destacam que o desvio de recursos humanos e orçamentários tende a reduzir a capacidade de coleta de inteligência, cumprimento de mandatos e trabalho de campo em casos de violência armada, justamente em um momento em que autoridades locais cobram mais apoio federal. Enquanto o foco migratório avança, promotores e policiais federais avaliam que o desafio será equilibrar a execução das novas diretrizes sem desidratar frentes críticas de combate ao crime com armas, ponto que deve pautar debates no Congresso e nos estados nas próximas semanas. Operação conjunta do ICE e Patrulha Rodoviária de Oklahoma detém 120 pessoas em 3 dias, incluindo 91 motoristas comerciais. Uma operação de ênfase especial realizada pela Imigração e Alfândega, em parceria com a Patrulha Rodoviária de Oklahoma, o OHP, resultou em 120 detenções após cerca de 520 blitz de trânsito no estado, segundo um comunicado oficial. Entre os detidos, 91 dirigiam veículos comerciais com carteira de habilitação comercial, CDL. 97 conduziam veículos de passeio e 2 foram presos em uma plantação de maconha nas proximidades. A ação foi conduzida no âmbito do modelo de Força-Tarefa 287G, que autoriza policiais estaduais e locais capacitados a executar funções federais de imigração sob supervisão do ICE.
A agência informou que todos os agentes do OHP envolvidos estão credenciados. De acordo com o ICE, os 91 motoristas comerciais incluíam 39 cidadãos da Índia, 13 do Uzbequistão e 12 da China. 80 haviam entrado ilegalmente nos Estados Unidos ou aguardavam audiências de asilo e um possuía ordem final de remoção. Os 27 motoristas de passeio eram do México, Guatemala, China e Cuba. As CDLs apreendidas foram emitidas principalmente na Califórnia, Nova York, Pensilvânia e Illinois. A agência acrescentou que partes dos detidos possuíam condenações anteriores por DUI, lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas, agressão e crime de drogas. Os nomes não foram divulgados. O ICE afirmou que operações de fiscalização migratória semelhantes continuarão em todo o país, enquanto o governo avança com planos de deportações em larga escala. Dois adolescentes são presos com 400 cartuchos de vape de THC após uma blitz na I-75 em Collier County. Dois jovens de 17 anos foram detidos na madrugada de terça-feira após a patrulha rodoviária da Flórida encontrar 400 cartuchos de vapor de THC dentro de um SUV Audi que eles dirigiam pela I-75 perto da Immokalee Road no condado de Collier. Segundo a polícia, o veículo foi parado pouco antes das 3 horas da manhã, próximo à milha 114, por estarem a 137 km por hora. Durante a abordagem, os policiais visualizaram várias caixas coloridas no interior do carro, que continham centenas de vapes com THC. Os adolescentes foram conduzidos e autuados na cadeia do condado de Lee. A polícia reforçou o alerta aos pais. Muitos desses dispositivos são embalados para se parecerem com doces, o que aumenta o risco de atração e consumo por crianças e adolescentes. Guarda Costeira dos Estados Unidos apreende 45,5 toneladas de cocaína no Pacífico e intensifica a guerra ao tráfico. A Guarda Costeira dos Estados Unidos apreendeu mais de 45,5 toneladas de cocaína no Oceano Pacífico Oriental nos últimos 2 meses, em uma série de ações que incluíram a recuperação de fardos no mar após o naufrágio de uma embarcação suspeita. As operações, parte da Pacific Vapor, resultaram na interceptação de 34 navios e na detenção de 86 pessoas, com média de 725 quilos de cocaína confiscados por dia, segundo a agência. O esforço contou com reforço de meios navais, aeronaves, equipes táticas e cooperação internacional para fechar rotas que ligam a América Central e do Sul aos Estados Unidos. Em um dos episódios, 3,7 toneladas foram tomados de um barco que partira do Panamá no início de setembro. Em outros, as embarcações foram incendiadas após a retirada da carga e prisão dos tripulantes, para evitar riscos à navegação. Paralelamente, os Estados Unidos realizaram ataques com drones contra barcos ligados ao tráfico. O quinto ocorreu na terça-feira, dia em que foi anunciado o marco de apreensões. 6 pessoas morreram nessa ação, elevando para 27 o total de mortos nesses ataques, conforme dados do governo. Classificando os resultados como uma conquista notável, o contra-almirante Jeffrey Novak afirmou que a Força de Combate Marítimo
vasculha as rotas do Pacífico Oriental para desarticular redes narcoterroristas e já trabalha para o próximo marco no combate ao fluxo de drogas que ameaça comunidades americanas. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a você que esteve conectado conosco até agora e peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal que, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até lá!